Turminha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, então vamos lá ao tema de nossa aula. Aula de número 16, objeto de conhecimento, a crise capitalista de 1929. Detalhamento, a crise do capitalismo de 1929 e suas consequências para a economia global. A gente então vai falar um pouquinho mais sobre a crise capitalista de 29 e também tudo que antecedeu a essa crise e suas consequências. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Estamos então aqui nos chamados loucos anos 20. Para a gente entender a crise de 29, é essencial que a gente entenda o que estava acontecendo nos Estados Unidos, principalmente na década de 1920. A gente sabe que a década de 20 ela sucedeu à Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, grande parte da Europa, do parque industrial europeu, estava todo ele destruído. E os Estados Unidos, que participou da guerra, mas não teve o seu território invadido, ou não houve um conflito efetivo dentro do território norte-americano, isso fez com que o parque industrial norte-americano se tornasse ali o mais importante em escala global. Trocando em miúdos, galera, os Estados Unidos se tornaram o grande supermercado do mundo, vendendo produtos principalmente para a Europa, e esse momento, galera, fez com que houvesse uma grande efervescência, um clima de otimismo e de consumo. Gente, a gente costuma dizer que os Estados Unidos, da década de 20, ele lançou moda. O jeito americano de viver, o chamado American Way of Life, ele era copiado como um jeito de se viver de forma consumista. O consumismo virou a lei. Todo mundo queria ter a televisão nova, queria ter o rádio novo, até porque anos 20 estava ali no clima do rádio, né, gente? Do cinema que estava efervescente, dos eletrodomésticos, da geladeira nova, do sofá novo, da poltrona nova e de tudo mais que os Estados Unidos estavam ali dispostos a oferecer, não apenas para o mundo, mas principalmente para os seus conterrâneos, para os seus patriotas, para os seus estadunidenses. E então a gente vê que nesse momento o clima de prosperidade toma conta da sociedade americana, que no final da década a gente vai ver que vai culminar ali com uma crise econômica sem precedentes. Mas, professor, como assim? O senhor está falando que o clima era de otimismo, que os Estados Unidos estavam crescendo economicamente, que todo mundo estava consumindo, estava ali, o consumismo estava em voga. Como é que o senhor fala que no final da década surge uma crise econômica, a crise do capitalismo, a crise do liberalismo econômico? Como isso aconteceu de fato, professor? E é sobre isso que a gente vai estudar. Tá bem, galera? Então, vamos fazer o seguinte. Prestem atenção, peguem um caderno, tomem nota, que a gente então vai mergulhar nos loucos anos 20. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Falaremos agora dos loucos anos 20. E o texto nos fala o seguinte: em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Roaring Twenties, ou seja, traduzido para o português, os loucos anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o estilo de vida americano. Gente, eu quero que vocês prestem atenção, voltando, vamos lá, em algo interessante para a gente entender a causa dessa euforia dos anos 20, tá, gente? A Primeira Guerra Mundial, ela estava ali encerrando no ano de 1918. E como eu falei para vocês, grande parte do parque industrial europeu, ou seja, da forma que se produzia na Europa, estava toda ela arrasada em virtude da guerra. Então a Europa se viu obrigada a olhar para os Estados Unidos e consumir o que os norte-americanos estavam produzindo. Vocês devem imaginar, então, que os Estados Unidos estavam produzindo tanto para
consumo próprio, como também para exportação. Eles exportavam para o mundo todo. E isso, gente, gerou uma grande euforia, o consumismo estava em voga e era comum naquele momento as pessoas investirem na bolsa de valores. Como é que é isso, professor? Como é que esse capital é movimentado? É chamado capital especulativo. Você investe em uma determinada empresa, espera as ações valorizarem, vende as ações mais caras e assim consegue um lucro sem precisar trabalhar, gente. Isso é o capital especulativo. Nos Estados Unidos, dos anos 20, isso era muito comum e a gente vai ver que também isso é um fator que vai determinar a crise do final da década. Então a gente vê que Estados Unidos, década de 20, loucos anos 20, época de grande euforia e de crescimento econômico, pelo menos na primeira metade da década, tá, gente? Vamos voltar com o texto. Vamos lá, gente. A euforia dos anos 20. A agricultura se mecanizou, as fábricas aumentaram a sua produção, as mercadorias chegavam às lojas com preços mais acessíveis ao consumidor. A ideia de que a prosperidade estava ao alcance de todos, gente. Estimulados pela publicidade, os estadunidenses saíram às compras em ritmo frenético. Gente, nesse momento, a gente está notando que o consumismo ele vai ser a voga, vai ser a grande moda dos anos 20. Todo mundo queria ter o eletrodoméstico mais recente, o que foi lançado em última hora. Todo mundo queria ter o seu automóvel. Gente, o estilo de vida americano se confundia com o estilo de vida do consumo, gente. Quanto mais você consome, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais você gasta, isso vira sinônimo de felicidade, dando origem ao estilo de vida americano que a gente costuma chamar de American Way of Life. O que é isso, gente? É o estilo consumista, o estilo de que eu tenho que comprar para ser feliz. Eu sou feliz se eu tiver o eletrodoméstico da última moda, um automóvel novo, que eu sou feliz à medida em que eu acumulo capital e esse clima de prosperidade estava ali ao alcance do consumidor comum. E isso levou um grande clima de euforia, tá, gente? Consolidando esse estilo americano de vida, o estilo do American Way of Life. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Chegamos então a ele, ao American Way of Life, o estilo de vida americano. E olha o que o texto fala pra gente. American Way of Life, o estilo de vida americano, foi um modelo de comportamento surgido lá nos Estados Unidos. Este modo de viver passava pelo consumismo. Professor, o que gerou o American Way of Life, professor? O consumismo. Para você ser feliz, segundo esse estilo de vida, surgindo ali nos anos 20, gente, você só era feliz à medida em que você consumia, comprava mercadoria. E era comum, gente, no cinema que estava nascendo naquele momento, que estava em moda naquele momento, nos outdoors, ou seja, nas propagandas como um todo, sempre estimulava o consumo. Para você ser feliz, você tem que comprar, você tem que gastar. E isso aquecia, gente, a economia e fazia com que as pessoas tivessem a satisfação de ter algo novo e isso vira sinônimo de felicidade, gente. Mais uma vez, se vocês virem algo em relação a esse estilo de vida americano, American Way of Life, vocês logo vão lembrar que se trata de um estilo de vida lá dos anos 20, norte-americano, estadunidense, que priorizava o consumismo. Para você ser feliz, você tem que consumir. Consumir vira sinônimo de felicidade. E essa grande euforia acabou quando, lá na segunda metade da década de 20, o parque industrial da Europa começava então a se reestruturar. Vocês devem imaginar que a Europa não ia ficar em ruínas para sempre, né, gente? Ela começava então a se reestruturar economicamente, quase que não sai, reestruturava economicamente. Ela conseguia então erguer novamente o seu parque industrial, a sua indústria, e dependia cada vez menos dos produtos estadunidenses. Aí você deve pensar, professor, os Estados Unidos então pararam de produzir, não é verdade? Não, gente. Estavam produzindo cada vez mais. Opa, professor, então vai dar ruim.
Em algum momento vai dar ruim, em algum momento os norte-americanos vão produzir muito e não ter para quem vender, e isso vai gerar uma crise sem precedente, conhecida como a crise do liberalismo econômico. Gente, uma crise de superprodução. Para a gente entender essa crise, a gente tem que entender o que é uma crise de superprodução, galera. Quando você tem um produto, uma mercadoria que é escassa no mercado, essa mercadoria tende a valorizar o seu preço. Quando existe muita mercadoria e pouca demanda, a mercadoria tende a baixar de preço e tende a desvalorizar, principalmente a empresa que fabrica aquilo. Nos Estados Unidos estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Estava se produzindo muito, não tinha mercado consumidor para suprir a demanda, e isso vai fazer com que haja uma crise econômica sem precedente. Galera, e o capital especulativo que eu falei para vocês era simples. Muitas das vezes você tinha você tinha todo o seu capital investido na Bolsa de Valores, você tinha uma empresa que, na teoria, valia muito, mas na prática estava falindo, estava quebrada. E as pessoas compravam cada vez mais ações na Bolsa de Valores. Em um belo dia, quando realmente a Bolsa de Valores viu que o valor da empresa não correspondia com o seu valor real, há uma grande quebra de ações na Bolsa de Valores, ocasionando ali a quebra de milhares de pessoas que passaram a ter todo o seu patrimônio levado literalmente a pó. Gente, pessoas inteiras dormiram milionárias ou ricas e acordaram na miséria. Isso aconteceu lá em 1929 e muitas pessoas resolveram então tirar sua vida. Gente, a quinta-feira negra da quebra da Bolsa de Valores de Nova York está no livro dos recordes como o dia onde houve mais suicídio da história. As pessoas não suportaram o fato de estarem na miséria e acabavam, então, tirando a sua própria vida. Olha só que dramático, tá, gente? Como essa crise chegou, repentina para muitos, tá, gente? Muitos economistas já previam que haveria uma crise de superprodução, mas a maioria das pessoas não acreditavam naquilo, porque ainda estavam no clima de prosperidade, de gastar muito, de ter um estilo de vida consumista, de que gastar é sinônimo de felicidade. E quando a crise veio, ele acabou tendo que ver todas as suas economias, todas as suas riquezas deteriorado do dia para a noite. Vamos ao texto, então, para a gente entender o que aconteceu com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Vamos lá, galera. A queda da Bolsa de Valores de Nova York. Entre 1925 a 1929, o valor das ações na Bolsa de Valores de Nova York passou de 27 bilhões para 67 bilhões de dólares. Em novembro de 1929, teve início a pior crise econômica da história dos Estados Unidos e do mundo capitalista até então, a chamada Grande Depressão. Professor, o que aconteceu de fato para que houvesse essa crise de superprodução? Gente, como eu expliquei para vocês, estava se produzindo muito, não tinha mercado consumidor para vender, logo o valor das empresas ele estava deteriorado. Só que no mercado da Bolsa de Valores, gente, o valor das ações ainda estava elevado. As pessoas compravam e investiam o seu dinheiro na Bolsa de Valores, esperando ter um retorno assim que eles vendessem as ações. Só que as ações elas acabaram quebrando. As empresas que valiam milhões, do dia para a noite, acabaram falindo. E isso foi uma crise de superprodução que ocasionou ali com a chamada Grande Depressão. Eu trouxe para vocês agora um organograma que vai nos ajudar a entender como é que de fato aconteceu essa queda da Bolsa de Valores e essa iminente crise do capitalismo lá de 29. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Como foi possível passar da prosperidade para o colapso econômico da crise de 29? Vamos entender então, gente. Eu trouxe para vocês aqui um organograma, tendo aqui, gente, um ponto interessante para a gente falar, tá, gente? O chamado subconsumo mais superprodução, ou seja, estava se consumindo pouco, porque o parque industrial europeu já estava estruturado e estava se produzindo muito.
uma crise de superprodução. Isso ocasionou, obviamente, a baixa de preços. Para você vender, quando você tem muito, o preço acaba caindo e, consequentemente, a queda dos lucros. Ok, gente? Houve, a partir daí, a falência de indústrias e também falência industrial e comercial. Tudo isso culminou com, obviamente, a falta de emprego e também a queda dos investimentos. Houve também uma falência bancária que ocasionou a diminuição de créditos, os bancos faliram literalmente, e também a queda das ações dos próprios bancos. A gente está entendendo que tudo gira em torno da crise de subconsumo e de superprodução. Tudo isso foi ocasionado pelo rápido crescimento do Estado dos Estados Unidos e também a recuperação da economia europeia, que não dependia mais das importações vindas ali dos Estados Unidos. E a gente está vendo que tudo isso era gerido por um sistema econômico conhecido como o liberalismo econômico, tá, gente? E o baixo poder de compra do trabalhador nos Estados Unidos. Tudo isso culminou com a maior crise capitalista até então da história, a crise de 29, tá, gente? Já houveram outras crises de superproduções, depois da de 29, já houve uma crise conhecida como a bolha do setor imobiliário ali da década de 2000, mas a primeira grande crise do capitalismo foi de fato ali a crise de 1929. Professor, mas o que aconteceu de fato? Vou trazer um texto para vocês que vai explicar basicamente, ponto a ponto, como é que foi essa crise e como ela afetou não apenas os Estados Unidos, mas também todo mundo capitalista, todos os países que viviam sob a égide do sistema capitalista de produção. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. No dia 24 de outubro de 1929, a chamada Quinta-feira Negra, tá, gente? O preço das ações despencou porque não havia compradores, o que causou o crash, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O impacto do crash para a economia estadunidense foi catastrófico. Mais de 5 mil bancos fecharam, 80 mil fábricas e 32 mil casas comerciais faliram, galera. Cerca de 15 milhões de trabalhadores ficaram desempregados. E todo esse clima de prosperidade acabou dando lugar ao desespero. Como eu falei para vocês, o dia 24 de outubro de 1929 entrou para a história como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, quando muitos estadunidenses dormiram milionários ou ricos ou com uma situação econômica bem estável e acordaram na miséria, tendo todas as suas economias sendo deterioradas graças ali à crise econômica e tendo seu emprego também perdido e ficando literalmente na rua da amargura. Muitos estadunidenses não conseguiram suportar essa pressão e acabaram então cometendo suicídio, entrando para a história o dia 24 de outubro de 29 como o dia onde houve mais suicídios na história. As pessoas literalmente não aguentaram a pressão e acabaram tirando a sua própria vida. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. No campo, milhares de fazendas faliram e muitos agricultores, sem ter como pagar as dívidas, tiveram que abandonar as suas terras. E o que é mais interessante, gente, é que essa crise econômica ela também teve um efeito drástico aqui no Brasil. Vocês lembram, né, gente, que aqui no Brasil a gente estava vivendo, lá na década de 20, a chamada Primeira República, ou República das Oligarquias, República Velha, onde a grande força da economia brasileira era a exportação do café, a economia cafeeira. E quem era o principal comprador do café brasileiro? Era justamente os Estados Unidos. Como os norte-americanos, estadunidenses, não tinham mais dinheiro nem sequer para comprar comida para sobreviver, eles obviamente deixaram de comprar o café brasileiro, levando à falência ali as oligarquias cafeeiras aqui no Brasil. Vejam só, galera, como a história interliga economicamente situações distintas. Se no Brasil
a crise de 29 ajudou a derrubar as antigas oligarquias, essa crise das oligarquias vai ser fundamental para a Revolução de 30, que de fato vai acabar com a República Velha. Vamos adiante com o texto e entender de fato quais foram os efeitos da crise de 29. Vamos lá, galera. O efeito da crise de 29, efeitos da crise de 29. Milhões de pessoas foram levadas à miséria. Surgiram diversas favelas com bilhões de sem-teto, que também procuravam abrigos lotados do governo. O comércio mundial desestruturou-se. Os preços mundiais dos produtos agrícolas também desabaram, gente. E isso ali fez com que vários países, a economia naquele momento não era tão interligada como é hoje. A gente não tinha naquele momento o conceito de globalização, mas existiam redes comerciais. Os norte-americanos vendiam e compravam para muitos países. Se a economia norte-americana quebra, há efeito em todo o mundo capitalista, porque naquele momento os Estados Unidos era o país, a potência econômica mais forte daquele momento, tá, gente? Se essa economia quebra, o efeito é sentido em vários outros países. Isso é muito interessante para a gente falar, tá, gente? Existiam economias interligadas e quando a maior, a mais forte de todas, quebra, o efeito ele é sentido nas demais economias que orbitavam ali em torno da economia estadunidense. Vamos adiante, vamos lá, galera. O Reino Unido, a Alemanha e outros países sofriam com a perda de empréstimos americanos e com o fim das trocas comerciais com os Estados Unidos, gente. E houve, principalmente ali na Alemanha, uma crise sem precedente, gente. E quando a crise essa crise ela abre espaço para regimes autoritários. E na Alemanha isso vai ser mais sentido com mais força, com a ascensão do nazismo, por exemplo. Na Itália, a crise também pegou com força. E a ascensão de um regime totalitário que é justamente o fascismo. Então a crise de 29 ela também vai ser um fator preponderante para a gente entender a ascensão dos regimes totalitários, dos regimes de exceção, tanto na Itália como também na Alemanha. Se bem que na Itália o fascismo já vai começar a se estruturar desde a década de 20, mas se fortalece com um clima de crise instaurada após ali a Grande Depressão, iniciada ali no ano de 1929 nos Estados Unidos. Mas, professor, teve algum plano? O governo norte-americano fez algo para tentar minimizar o efeito da crise, professor? Ele fez, gente. O governo norte-americano, liderado ali pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, fez um conjunto de medidas para tentar sufocar a crise e esse conjunto de medidas ficou conhecido como o New Deal, ou o Novo Acordo, que basicamente fazia com que o Estado agisse em pontos cruciais na economia norte-americana. Se antes da crise de 29 reinava o liberalismo econômico, um Estado liberal onde a economia regia tanto ela própria como também as relações comerciais e sociais norte-americanas, os Estados Unidos então iniciaram uma nova vertente do capitalismo, por assim dizer, o chamado momento capitalista do estado do bem-estar social, onde a economia continua se regindo, mas o Estado abarca para si alguns setores que ele julgava como principal e de grande importância, como, por exemplo, segurança, educação e também a questão da moradia e da saúde. O governo, então, passa a investir em grandes obras de infraestruturas, construção de hospitais, de escolas, que, ao mesmo tempo, minimizam os efeitos da crise, como também dá emprego para os desempregados que, naquele momento, passaram a ter a oportunidade de trabalhar para o governo e não mais para a iniciativa privada. Isso deu, de certa forma, um respiro para a economia norte-americana, mas que também a gente tem que ver que durante, basicamente, grande parte da década de 30, acabou sofrendo para minimizar ainda mais os efeitos dessa crise econômica, a crise de 29. Vamos ao texto e vamos entender um pouquinho esse momento do New Deal,
do governo do Franklin Roosevelt e todas as suas medidas para tentar minimizar os efeitos da crise. Vamos lá com o texto. Vamos lá, galera. O New Deal. Em 1933, Franklin Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos e propôs um plano conhecido como o New Deal, traduzindo para a gente o Novo Acordo, que articulava as ações do governo com as da iniciativa privada. Dentre os seus objetivos, vamos lá, gente. Tendo entre seus objetivos elevar a renda do trabalhador. Trouxe para você daqui um organograma que vai entender como é que funcionava esse novo acordo, esse New Deal, que nada mais é do que uma faceta do capitalismo, conhecida como o capitalismo do Estado do bem-estar social, onde o Estado age para tentar garantir, de fato, o bem-estar da população, mas deixando grande parte da economia ainda regida pelo liberalismo econômico. Vamos lá, gente. Como é que funcionou o New Deal? Existia um investimento do Estado em medidas sociais, subsídios de desemprego, como o salário mínimo, por exemplo. O Estado começou a investir em obras públicas, consequentemente, esse investimento gerou mais emprego. Houve, a partir daí, um aumento do rendimento das famílias e, de certa forma, a crise econômica começa, aos poucos, a ser superada, por assim dizer, né, gente? Houve um aumento da compra de bens de consumo, levando ali pelo rendimento da família que estava aumentando também. Esse aumento da compra de bens de consumo gerou também um aumento da produção industrial, que, consequentemente, leva a mais emprego, tá, gente? E esses mais empregos acabam, por si só, aumentando ali o rendimento das famílias. Basicamente, o Estado, que os liberais conhecem como o Estado malvadão, né, gente? O Estado que, segundo os liberais, não servia para meter o bedelho na economia, vai ele próprio ajudar, então, a salvar o capitalismo da crise de superprodução lá de 29. Vamos voltar para o organograma. Vamos lá, gente. A partir daí, resumindo, tá, gente? O tipo de política econômica implantado pelos Estados Unidos foi o de intervenção do Estado na economia. Gente, que antes da crise de 29, quando o liberalismo ainda estava ali, digamos que a todo vapor, o Estado intervir na economia era algo impensável, tá, gente? Quando a gente fala de liberalismo econômico, a gente fala, sobretudo, de um sistema econômico onde o Estado não mete o bedelho, tá, gente? Qual o objetivo dessa intervenção, professor? Diminuição do desemprego, aumento do poder de compra, tá, gente? Aumento do consumo, aumento da produção e, consequentemente, a recuperação da economia. Medidas principais: financiamento de obras públicas e medidas de cunho social. Resultado: a reanimação paulatina, tá, gente, da economia dos Estados Unidos. Não houve uma reanimação, de fato, de uma hora para outra, espontânea, professor. Não foi no momento em que o Franklin Roosevelt resolve implantar o New Deal, não foi de uma hora para outra que a economia norte-americana teve ali um crescimento exponencial. Essa recuperação da crise, ela foi de forma paulatina, ou seja, foi aos poucos, de forma devagar. Até o final da década de 30, a economia norte-americana já estava toda ela recuperada a plenos vapores, tá, gente? Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Para a gente compreender, tá, gente? Mais uma vez, o New Deal foi justamente o novo acordo que fez com que grande parte da economia norte-americana suportasse a crise de 29. Mais uma vez, galera, para mim aqui. Professor, crise de 29, qual foi o principal motivo da crise? Crise de superprodução. Os norte-americanos estavam produzindo demais e, obviamente, era necessário, chegou um momento em que não tinha para quem vender, se produziu muito, o mercado estava abarrotado, e isso gerou uma crise de superprodução que levou ali o colapso da Bolsa de Valores de Nova York.
Quais medidas foram feitas para sanar a crise? O New Deal, um novo acordo, intervenção do Estado na economia, obras públicas, estado do bem-estar social, que fez com que a economia se recuperasse de forma paulatina. Beleza, gente? Vamos ao texto. Vamos lá, galera. A economia do país foi reaquecida e a indústria voltou a produzir. Mais de 8 milhões de postos de trabalho foram criados e milhares de obras públicas, como estradas, escolas e barragens, foram construídas e concluídas. Beleza, gente? Ok, galera, eu quero agradecer a atenção de vocês e a gente vai encerrando nossa aula por aqui.